Pressão baixa. Eu demorei muito para fazer esse vídeo porque eu sabia que ele ia ser um pouco longo, mas é uma das coisas que mais chega no consultório do cardiologista é pressão baixa. Então eu quero começar esse vídeo contando para vocês uma história. Senta que lá vem a história. Chegou comigo no meu consultório um paciente numa cadeira de rodas. Ele estava dormindo, estava com a cabeça pendente, dormindo. E aí entraram os familiares. Aí eu já cheguei perguntando, me conte aí, o que foi que aconteceu? E aí a filha falou o seguinte, doutor, meu pai, toda vez que ele senta, ele dorme. Agora, se deitar, ele acorda. Mas como é que é isso? É assim mesmo, doutor, o senhor está vendo aí, ele tá dormindo. Agora, se a gente deixar ele deitado, ele acorda. Aí eu peguei, coloquei ele na maca, com 1 minuto, ele despertou, começou a conversar comigo normal, gesticulando, tudo normal. Aí eu disse, tá, tudo bem, então volta para a cadeira de roda. 2 minutos depois, lá estava ele de novo, dormindo. Isso aí é típico da pressão baixa. Eu verifiquei a pressão dele deitado, verifiquei a pressão dele sentado e existia uma diferença muito grande. Por que que isso acontece? Na hora que a pessoa está em pé, 30% do nosso sangue é roubado para nossas pernas. E isso aí está fazendo falta lá no cérebro dele. Aí na hora que ele deitava não tinha mais ação da gravidade. O sangue voltava para a cabeça dele, oxigenava o cérebro dele e ele despertava. E aí vocês devem estar perguntando, mas por que que isso aí está acontecendo com ele? Nesse caso específico, foi por uso de medicamentos. Ele estava usando uma dose muito maior do que o necessário para ele de antihipertensivo. Ele estava usando 3 drogas. Não que usar 3 drogas seja errado. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho vários pacientes que usam 3 medicamentos para pressão, até mais. Não é isso. É que para ele estava uma dose a mais. Então o que foi que eu fiz? Foi tirar o medicamento, o diurético. Pronto. Em poucos dias ele já estava ótimo. Isso aí é apenas um caso que eu relatei para vocês de pressão baixa. O que é agora pressão baixa? Pressão baixa, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é quando a pressão cai para valores menores do que 90/60. Ou, como a maioria das pessoas conhece, abaixo de 9/6. Então, pressão abaixo de 9/6 é pressão baixa? Não. Eu tenho pacientes que têm pressões abaixo do que isso e estão bem. Então não basta ter o valor da pressão baixa, tem que ter a pressão baixa e os sintomas. Aconteceu já comigo de uma vez eu verificar a pressão da minha mãe. Eu estava verificando a pressão do meu pai já é cardiopata e minha mãe pediu para verificar a pressão dela. Eu fui lá, verifiquei a pressão dela 8/3. Aí eu perguntei, mãe, como é que a senhora tá? Tá bem? Ah, eu tô bem, meu filho. Tá bom. Ah, mas por quê? Não, por nada. Por nada não, tá bem, tua pressão tá normal. Se eu fosse falar para ela que a pressão dela estava 8/3, ela já ia ficar preocupada. Por quê? Porque o número assusta. Mas não é isso, não é só o número. Frequentemente eu pego também no consultório, o paciente chega comigo, não doutor, mas é que eu tenho pressão baixa. Não, você não tem pressão baixa, você tem uma pressão adequada para o seu corpo. E lembrar que com o passar da idade a pressão vai subir. Ora, imagina se você tem uma pressão de 10/6. Daqui a uns 20 anos, sua pressão provavelmente vai subir, ela vai dar o quê? 12/8. Então isso aí tem um lado até bom, né? Você tem uma margem de segurança para fazer a sua pressão subir. Então, primeira coisa que eu vou falar agora sobre sintomas de pressão baixa. Isso aí acho que está todo mundo já careca de saber, né? Eu já falei um exemplo, sonolência é uma delas, tontura também pode fazer, desmaio, desânimo, mas o mais comum que as pessoas vêm reclamando no consultório é o quê? Suor frio. Não, doutor, eu de vez em quando eu tenho pressão baixa, né? Aí eu fico com a visão turva, eu começo a suar frio. Isso aí é sintoma de pressão baixa? Até pode ser, mas normalmente isso aí é um sintoma que vem associado com outras coisas, outras doenças. E aí nós vamos entrar agora nas causas. Eu acho que é isso aqui que é o mais importante que vocês querem saber. Qual a causa de pressão baixa? E uma das que a gente mais pega com mais frequência, hipoglicemia. E a hipoglicemia ela vem justamente com essa característica. É aquele paciente que está bem, aí ele começa a sentir uma moleza, começa a sentir um mal-estar, começa a suar frio, fica pálido, às vezes vem acompanhado de enjoo, sensação de que vai desmaiar, sensação de literalmente de morte iminente. E às vezes chega a desmaiar mesmo, tá? Mas aí a gente vai ver na história, ficou um tempo
sem se alimentar. Existe também a hipoglicemia pós-prandial, que é quando a pessoa se acaba de se alimentar, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Vamos então agora para outra causa de pressão baixa. Desidratação, coisa boba, mas as pessoas esquecem de beber água. E idoso isso é mais frequente. O paciente idoso, ele perde a sensação de sede. Devido a um processo de envelhecimento numa parte do cérebro dele, ele começa a estar desidratado e não consegue perceber que está desidratado. Ele não consegue sentir a sede, que é a nossa reação natural do nosso corpo. Cai o volume de líquido do sangue e aí tem o quê? A hipotensão, cai a pressão dele. E aí aquele idoso que normalmente, quando você pega um idoso que passa muito tempo deitado, dormindo, fica muito tonto, tem que pensar, será que ele está tomando água? Então, uma das coisas boas para você fazer, né, é se alimentar bem, já como eu falei, da hipoglicemia, e tomar água. Você tem feito isso aí? A primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em outras causas de pressão baixa. Mas também nós temos pressão baixa por processo infeccioso. Um dos motivos que leva à morte da pessoa é queda da pressão. Existe liberação de substâncias do nosso corpo, né? Nossas células de defesa produzem umas substâncias chamadas citocinas que fazem que haja uma queda da pressão, diminui a circulação do sangue pelo corpo e isso aí pode levar à morte. Outra causa muito comum que a gente pega, chamada de síncope vasovagal. Essa aí é um pouco mais complicada de explicar. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso aí, mas para vocês terem ideia é o seguinte, sabe aquela pessoa que, tipo, você já deve ter visto isso aí, aqueles vídeos de soldado, né, que tá lá em formação, aí de repente ele fica tonto, pum, e cai. Isso aí é síncope vasovagal. Aquela pessoa que na hora que vai casar, aí ele começa a ficar tonto e desmaia. Síncope vasovagal. Já deve ter acontecido uma vez com você que tá com muito calor, tá num lugar muito quente, abafado, e dá aquela sensação de que a pressão tá baixa. Provavelmente é síncope vasovagal. Tá? Então, e síncope vasovagal, eu não vou falar muito como eu já expliquei para vocês, é assunto para outro vídeo, mas síncope vasovagal é uma situação benigna, tá? O risco da síncope vasovagal é a pessoa morrer da queda, não morrer da síncope vasovagal. Mas é importante fazer esse diagnóstico. Outra situação que pode levar à queda da pressão, hipotensão postural. Provavelmente já aconteceu alguma vez na vida também com você. Você está deitado na cama, o despertador toca, aí você dá um pulo da cama para desligar o despertador, aí sente aquela tontura, parece aquela força que empurra para você de volta da cama, né? É justamente o que aconteceu. Quando você está deitado, existe uma distribuição homogênea do seu sangue para o seu corpo. Na hora que você levanta, parte do seu sangue, aqueles 30% que eu falei, ele é roubado para a sua perna, falta sangue para o seu cérebro. E aí você acaba tendo essa tontura. Em situações normais, o nosso corpo existe um mecanismo compensatório. Ele pega as artérias, ele comprime as artérias, o coração acaba batendo mais rápido para aumentar o fluxo de sangue para o cérebro. Só que, às vezes, isso é uma falha. Principalmente se você estiver desidratado. Aí, ó, desidratação. Aí ajuda mais ainda isso aí a acontecer. Claro que existem as situações que são devido a uma gravidade. Então, uma pessoa que já infartou, imagina um paciente que infartou e que perdeu 30% do seu coração. Levando em consideração que essa pessoa está viva, ok? Então, o coração ele perde força de contração. Então, o sangue circula com mais dificuldade. E o que vai acontecer? Vai abaixar a pressão. E agora vem a grande pergunta: o que fazer quando você estiver com pressão baixa? Antes de mais nada, é óbvio, tem que saber a causa. Se for desidratação, tem que tomar água. Se for hipoglicemia, tem que tomar uma coisa doce. Ah, doutor, mas eu não posso colocar uma balinha na boca? Não, não vai resolver. E o chocolate? Também não. Tem que ser uma coisa de rápida absorção, tem que ser uma coisa líquida. Aí você pode pegar um refrigerante, não pode ser diet, pegar um refrigerante, um leite com açúcar, água com açúcar, qualquer coisa. Toma e, importante, deita. Mas por que deitar? Lembra que eu falei? Quando a gente fica em pé, 30% do sangue é roubado para a perna? Pois é, quando a gente deita, esse sangue chega mais fácil no cérebro. E se tiver alguém que possa levantar um pouco a sua perna para forçar o sangue da sua perna para voltar para a sua cabeça, isso fica melhor ainda. Ou se não tiver alguém, você mesmo pode levantar a perna
e fica com ela na parede para fazer esse sangue voltar. Se for um processo infeccioso, tem que tratar a infecção. Se for devido ao infarto, tem que ir no cardiologista fazer um tratamento específico para isso. Agora, não adianta colocar sal embaixo da língua. Essa aí eu peguei vocês. Todo mundo, gente, olha, esse aí eu ainda não vi alguém que teve história de pressão baixa que não colocou sal embaixo da língua. Isso aí é inútil. Inútil, inútil, inútil. Não adianta nada. O que é útil, então, fazer? Como eu já falei, beba bastante líquido e deite. É isso aí que você vai poder fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você achou importante, se você conhece alguém que fala que tem pressão baixa, esse é o vídeo que você tem que compartilhar para essa pessoa. Isso aí com certeza vai ajudar. Desculpa a demora do vídeo, mas é porque eu quis fazer um vídeo o mais completo possível. Faltou abordar alguns assuntos, é verdade, mas eu acho que os tópicos principais eu consegui abordar. E se você gostou, já sabe, né? Curte aí a nossa página, compartilha. Se quiser deixar qualquer pergunta, fique à vontade. Eu respondo a todas as perguntas, posso até demorar, mas eu sempre respondo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.